वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं पीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नारायणं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatru samasati suraha haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistatru samasati suraha haro abhaktasya kuto mahadguna Manorathena sato dhavato vai. Gaudiya Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati, Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que no curso de uma pregação, automaticamente, Labha Puja e Pratista virão lhe interromper. Não se deixe atrair por estas coisas baratas e sujas. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, no curso da sua pregação, automaticamente riqueza, prazeres materiais e adoração virão na sua vida, mas não se deixe envolver por essas coisas baratas, pois em tal caso você pode perder a vitalidade do Krishna Bhakti, você não vai alcançar Krishna Bhakti. Pregação não é um brinquedo. Uma pessoa que lisonjeia os demais não pode se tornar um verdadeiro pregador. Aqueles que coletam Labha Puja e Pratista, riqueza, prazeres e a adoração, para eles a pregação não é possível. Eles não devem ir na direção da pregação. Para eles não é possível. A pregação só pode ser feita de duas maneiras. De maneira positiva ou de maneira negativa. A maneira positiva, ou a pregação positiva, leva muito tempo. A pregação negativa traz um resultado muito rápido. A pregação negativa dá um resultado rápido, mas o resultado final dessa pregação rápida é algo negativo e sujo. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que Aghasur, Bakasur, Kamsa, Trinavarta, Jarasandha, todos eles pregavam Krishna, sobre Krishna negativamente. Essa pregação é importante de certa maneira, essa pregação negativa, porque quando Kamsa, Trinavarta, Jarasandha, eles atacam Krishna, então a notícia se espalha, existe uma personalidade suprema aqui, Krishna está aqui, todos ficam sabendo. A mesma coisa acontece quando os Sahajias de Navadvipa querem atacar Prabhupada por conta de seu discurso absoluto, sua pregação absoluta. Então a notícia aparece nos jornais. Todas as notícias aparecem nos jornais. Então alguém quer fazer um processo contra esses agressores. Mas Prabhupada diz não, eles foram benéficos para nós. Porque nós precisaríamos de centenas de milhares de rúpias para poder fazer esse tipo de propaganda. E essa propaganda apareceu nos jornais gratuitamente, falando sobre a Gaudiya Mata. E o fato de que a Gaudiya Mata existia. Então, Aghasur, Bakasur, todas essas entidades demoníacas que atacam Krishna pregam também, porque eles chamam a atenção em relação a Krishna de maneira negativa. Então, você não pode encontrar uma personalidade neste mundo que realmente esteja interessada em uma pregação positiva. E o que significa isso? Vou dar um exemplo. Prabhupada dizia, para a pregação efetiva do Gauravani, as instruções de Gauranga Mahaprabhu, eu posso descer a qualquer nível. Isso é chamado de Radha Dasi, de serviço a Radharani.
Você não consegue entender. Eu vou descer a qualquer nível para a verdadeira pregação do Gauravani. Você entende o que isso quer dizer? Para servir meu Paramahamsa Gurupada Padma. Para servir meu Paramahamsa Gurupada Padma. Eu estou pronto para ir ao inferno. Eu posso ir tranquilamente para servir meu Gurupada Padma. Eu posso ir para o inferno por tempo indeterminável, voluntariamente. Mas mesmo assim eu vou servir meu Gurupada Padma. Se você não tiver, na verdade, partidos políticos, você pode pensar de maneira fria, focada. Existem dois tipos de seva. Um é Guru Seva e o outro é Logo Seva. Se você dividir, se você separar, você vai descobrir que existem dois tipos de seva. Logo Seva e Guru Seva. Logo Seva é aqueles que estão servindo Maya. Aqueles que estão servindo Maya. Estão fazendo Logo Seva. E aqueles que estão ocupados em Guru Seva, esses estão fazendo serviço para Bhagavan Shri Krishna, para o Senhor Supremo. Isso significa, isso se chama Guru Seva. Então você vai ter que aprender algo vital, que em qualquer lugar onde você for, onde quer que você olhe, você tem que tentar enxergar o seu Gurupada Padma. Os mundos infinitos são um reflexo do mundo transcendental, um reflexo pervertido do mundo transcendental. O Prabhupada Bhaktisiddhanta vai explicar que tudo aquilo que nós olhamos, observamos no mundo material, tudo é um reflexo do Guru Charan, do meu Guru Charan, do comportamento perfeito do meu Guru. Onde quer que você olhe, você pode enxergar o Guru de diferentes formas. Está sempre tentando me proteger. Todos os Gurus vão dizer, não, ele dizia, ninguém é meu discípulo, todos são meus Gurus. Eles me protegem o tempo todo, em diferentes formas. Eles querem me proteger. Então, eles são meus Gurus, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, existem esses dois tipos de darshan, esses dois tipos de concepção, de visão, de serviço. Se nós não somos capazes de proteger o Siddhantavani, a filosofia perfeita, Prabhupada Bhaktisiddhanta repetia isso, para proteger e preservar o Shrautavani, o fluxo do conhecimento eterno. Esse é o verdadeiro e o vital dever de um acharya. O único dever, não só vital, único. Um acharya realmente efetivo, real, a sua única responsabilidade é dar proteção plena a todo o nosso Siddhantavani, a etiqueta, a todo o Siddhantavani, a todas as conclusões relativas aos manuscritos que nós adoramos e estudamos. Então, eu sei que você não pode realizar. Se eu falar muito sobre isso durante meses, talvez você consiga entender. Se o Siddhantavani está protegido, tudo está protegido. Nós não precisamos nos preocupar. Se o Siddhanta está protegido, tudo está protegido. Por quê? Porque o Siddhantavani é a propriedade eterna. O dinheiro não é nossa propriedade, a posição não é nossa propriedade. O Siddhanta é nossa verdadeira e única propriedade. Se ele está protegido, tudo está protegido. O Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, as pessoas querem me criticar e me atacar. Eles podem fazer o que quiserem, qualquer tipo de comportamento. Eu estarei sempre pronto a encarar qualquer tipo de eventualidade na minha vida. Eu estou pronto para enfrentar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de
eventualidade na minha vida. Assim eu devo pensar. To realize Guru Seva, E realizar este serviço ao Guru, este Guru Seva, é algo que leva muitas vidas. Nós gastamos vida após vida aprendendo o que realmente significa Guru Seva. E nós não conseguimos, por exemplo, porém, nem alcançar uma plataforma neutra. Nós estamos sempre querendo manter algum partido, alguma preferência, fazer alguma concessão. É por isso que nós não progredimos no Bhajana, na nossa vida espiritual. Antes de mandar um grupo para os países estrangeiros, antes que ele pudesse mandar pessoas para o estrangeiro para a pregação de Gauravani, Prabhupada deu Harikatha diante de alguns devotos. Ele estava mandando uma mensagem através de seus discípulos. E Prabhupada vai dizer, você vai para um país europeu agora, você pode ir para a América, para o Ocidente, mas lembre-se, eles têm mais ciência e mais tecnologia. E eles se sentem muito poderosos. Eles se sentem, eles pensam, nós somos muito poderosos. Dessa maneira, onde quer que você vai pregar o Gauravani, você não pode esperar que eles deem honras para você, que eles lhe deem guirlandas. Geralmente aqueles que estão pronunciando uma filosofia falsa, aqueles que vão se comprometer com Maya, aqueles vão ser honrados facilmente. Muito rápido, eles vão obter sucesso. Prabhupada está dizendo, se eu me comprometer com Maya, se eu me comprometer com alguma sociedade, se eu fizer alguma concessão a alguma sociedade, por exemplo, eu sei que eles estão fazendo alguma coisa errada, mas para receber honras, eu vou participar do que eles fazem, eles vão me dar guirlandas, vão me dar honras. Se eu me comprometer com eles, se eu conceder alguma coisa para eles, se eu fizer alguma concessão, eu vou ter que absorver algo de ruim do que eles fazem e perder algo de bom e puro do meu coração. Isso é o que significa fazer uma concessão. Com quem quer, o que quer que você vá conceder, que você vai fazer uma média, se comprometer, isso significa que você vai ter que deixar alguma pureza em troca de alguma coisa imperfeita. Isso não é possível para um devoto puro. O sintoma do devoto puro é que ele não pode nunca se comprometer, fazer descontos, conceder, fazer concessões a ninguém em relação à pregação ao Siddhanta. Não existe esse tipo de comportamento. Nunca Prabhupada Bhaktisiddhanta se comprometeu ou fez concessões para ninguém. Era mais fácil que ele dissesse, se o mundo inteiro me abandonar, se o mundo inteiro me abandonar, mesmo assim, se o mundo inteiro quiser virar as costas a mim por conta da minha verdade, por conta do fato que eu pronuncio a verdade, mesmo assim, eu não vou parar de pronunciar essa mesma verdade. Eu vou continuar falando a verdade absoluta, de pé, sobre os pés de lótus do meu Guru Pada Padma, que serão como um guarda-sol para mim, um guarda-chuva. Eu vou falar a verdade absoluta com toda a coragem, pois eu estarei sob a sombra dos pés de lótus do Guru. Deixem que o mundo inteiro, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, me ataquem. Aqueles que vêm até mim e que me aceitaram como Guru, um por um, se todos eles me deixarem, se um por um me deixar, mesmo assim eu não vou mudar de decisão. Eu não vou mudar de decisão. Então o sintoma de um devoto puro neutralidade,
Ele precisa ser neutro, ele precisa ser simples. Simplicidade não é uma tradução perfeita. Significa que o que está no coração dele, ele fala. Isso é a simplicidade. Não é que ele pensa uma coisa no coração e pronuncia outra coisa para o público. Bhaktivinoda Thakur vai dizer que esse saralata, essa simplicidade é isso. É ter um coração limpo, um coração plano. Então, ele precisa ter essas três qualidades. O Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca fazia concessões a ninguém. Ele nunca queria comprometer esta integridade. Portanto, entendo que é impossível alcançar uma popularidade diante do público. Ninguém vai se inscrever quando eu falar assim. Eu não vou ser popular se eu falar dessa maneira. Mas o que eu vou receber? A misericórdia de Nityananda. E isso eu posso garantir. Eu posso receber a misericórdia de Nityananda e de Gauranga. Mas eu não posso obter popularidade. Se eu, por outro lado, eu fizer uma concessão, algum compromisso com Maya, você vai ver que centenas de milhares de pessoas vão lhe seguir. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur manifestou seus passatempos de doença, as suas lilas de doença, os Vaishnavas não ficam doentes, eles manifestam passatempos de doença. Então, eles pediram para Bhaktivinoda Thakur, Thakur, não se vá agora, eu preciso da sua ajuda. Mas ele estava manifestando seus passatempos de doença, ele não podia mexer o corpo. Narottama Das Thakur também manifestou esse passatempo. Isso existe para trapacear os tolos, porque os tolos vão achar que ele é um humano comum. Então, para trapaceá-los, esses passatempos se manifestam. Para provar que você está contrário ao Guru e aos Vaishnavas manifestam esse tipo de passatempo. Então, Bhaktivinoda Thakur, logo depois disso, se recuperou. E houve uma briga entre os Brahmanas e os Vaishnavas, uma grande controvérsia, porque a era de Kali é uma era de grande controvérsia. Então, existe uma grande luta acontecendo. E esses Smarta Brahmanas estavam dizendo que os Vaishnavas são inúteis, os Brahmanas é que são elevados. Houve uma luta, um conflito, e quem poderia resolver essa questão na época? E Bhaktivinoda Thakur foi chamado para resolver esse problema, mas porque ele estava doente, ele não pôde ir. E Bhaktivinoda Thakur vai dar permissão a Bimala Prashada, a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele vai dizer, meu filho, vá lá e resolva essa questão. Você pode ir. Você é a personalidade indicada para ir. Você é a personalidade certa para ir, inclusive, disse Bhaktivinoda Thakur. E Prabhupada Bhaktisiddhanta foi até lá. Estava acontecendo uma grande reunião, cheia de gente. E Prabhupada Bhaktisiddhanta estava lá. E a assembleia estava sendo presidida por uma personalidade muito importante. Ele se chamava Vishwambarananda Goswami. Ele era gigantesco, ele era famoso, ele era da Shamananda Parivara, dessa escola, dessa linhagem. Ele não era um sannyasi. Ele era um devoto muito exemplar. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu nunca vi na minha vida um devoto tão perfeito que tenha, assim, tanto conhecimento sobre os 6 Sandarbhas. Prabhupada Bhaktisiddhanta pronunciou este veredito, esta afirmação. Ele disse, e ao mesmo tempo ele disse, andando por toda Vrindavana, eu não achei um único Vaishnava. Você pode pensar que isso seja afirmação de alguém que tem arrogância e falso ego. Não tem sadhu em Vrindavana? Você não entendeu.
Depois de viajar por toda a Vrindavana, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: na verdade, eu não encontrei nenhum Vaishnava aqui. O que pode significar isso? Não tinha Vaishnava em Vrindavana? Sim, algum Vaishnava estava. Prabhupada Bhaktisiddhanta queria dizer aquele tipo de Vaishnava que segue Radharani de maneira perfeita. Esse é raríssimo, esse não se encontra nem em Vrindavana nos dias de hoje. Então existia um Vaishnava lá no Govinda Kunda. Ele teve uma discussão, uma conversa com Prabhupada. E todos os Vrajavas achavam que ele era um Siddha Mahatma. Que Manhad Das Babaji Maharaj fosse um Siddha Mahatma. Mas não era verdade, ele não era um Siddha Mahatma. Prabhupada, depois de conversar com ele, na beira do Govinda Kunda, Prabhupada ficou feliz. Por que ele ficou feliz? Ele pensou, pelo menos ele não está pronunciando o Siddhanta equivocado. Ele não estava pronunciando Apasiddhanta. Por isso, alguns devotos perguntaram para Prabhupada, ele é um Siddha Mahatma ou não? Todos os Vrajavas queriam saber. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, bem, não, ele não é um Siddha Mahatma, mas o Siddhanta dele está bom. O processo de bhajana dele está bem, está bom, mas ele não é um Siddha Mahatma. Ele não alcançou a perfeição. E se você disser que Prabhupada tinha falso ego, que ele era arrogante, por isso que ele falava assim, que não existiam Vaishnavas, então você vai cair. A mesma coisa ele disse quando perguntaram para ele em Delhi. Ele disse, não existe outro caminho para chegar até Deus, até a Gaudiya Mata, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não existe nenhum outro caminho até Deus, à exceção da Gaudiya Mata. O que Prabhupada queria dizer? Quem é esse Senhor Supremo? Quem é esse Deus? Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Através dele as pessoas fazem um bhajana preliminar e alcançam sucesso. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, se você quer alcançar o Senhor Supremo, você vai ter que participar da Gaudiya Mata. Você vai ter que tomar abrigo, não só participar, mas tomar refúgio. Você é forçado a tomar refúgio na Gaudiya Mata. Aqueles que moram nos templos da Gaudiya Mata hoje querem me atacar. Mas na verdade eles não estão nos templos da Gaudiya Mata, eles estão só superficialmente, exteriormente nos templos. Mas eu poderia provar matematicamente, se eles viessem numa assembleia e me perguntassem, eu poderia provar para eles, porque eles não estão na Gaudiya Mata. Ficar na Gaudiya Mata não é um brinquedo, não é uma coisa fácil. Ficar na Gaudiya Mata não é uma questão de brinquedo. Ficar ali, ficar na Gaudiya Mata significa ficar com Bhaktivinoda Thakur, ficar com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ficar com o nosso Guru Varga, agir como o nosso Guru Varga agia. Se você puder ficar uma noite dentro da Gaudiya Mata Transcendental, você terá compreendido o que você entende com o que nós podemos dizer com ficar, com dormir uma noite. Significa receber todo o Siddhanta de Srila Bhaktisiddhanta, com toda a etiqueta, com toda o Siddhanta Vichar de Prabhupada, as conclusões filosóficas, o comportamento perfeito de Prabhupada. Se você estiver ali com toda a atração, com toda a fé, com todo amor, aos pés de Loti Prabhupada Bhaktisiddhanta, uma única noite já lhe daria o sucesso. Hoje eu vou publicar, dia 1º de janeiro, eu vou publicar. Ficar na Gaudiya Mata significa ficar em Vaikunta. Ele disse. Se você está dizendo que Prabhupada Bhaktisiddhanta é um mentiroso, então diga o que você quiser e vai embora. Ficar na Gaudiya Mata é como ficar em Vaikunta.
Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. E esse Siddhanta é muito raro. Ninguém quer aceitar isso. Então, existia uma grande assembleia em Midnapur. É uma localidade onde as pessoas recuperam a saúde na beira do mar. Prabhupada foi até lá. E lá houve essa assembleia com milhares de pessoas que se reuniram. Vishvambarananda Goswami era o presidente dessa assembleia. Ele pediu para Prabhupada: você é a personalidade que pode resolver este problema, essa discussão, por favor. E Prabhupada começou a responder e explicar passo a passo. Nós não podemos dizer que Vamsidas Babaji Maharaj seja de uma família de pescadores. Vocês são tolos se vocês falam dessa maneira. Que ele é de uma família de pescadores. Vocês não podem pronunciar isso. Vocês não têm esse direito. Vocês não podem dizer que Goraksharadas Babaji Maharaj seja de uma família de Vaishyas. Você não tem o direito de falar assim de um devoto puro. Você não tem o direito de dizer que Raghunatha Das Goswami e Haridas Thakur eram de castas baixas, que Haridas era de uma família de muçulmanos. Você não tem esse direito, pois se você tem uma concepção material dos Vaishnavas, então é porque você é totalmente material. Não adianta você estar vestido como sannyasi, estar vestido como um acharya. Se alguém for analisar você, ele vai perceber que você é só matéria. Eu sei que tais pessoas vão ficar bravos. E eu não estou interessado em criticá-los. Eu não tenho tempo para criticar as pessoas, mas eu preciso dizer a verdade. Diante do público, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: os falsos sábios, os falsos acharyas, eles devem ser levados devem ser revelados. Os que são trapaceiros devem ser apontados. Isso é a misericórdia de Gauranga, isso é Gaura Kripa. Se você puder prendê-los, eles são trapaceiros. Eles estão pronunciando uma filosofia falsa. E aí sim você pode alcançar a misericórdia de Gauranga. Então, diante do público, ele disse: eu já escrevi isso num livro chamado Nenhuma Inimizade, Somente Soluções. Eu já escrevi esse livro 12 anos atrás, mas ninguém se interessou. Eles acham que a gente não tem valor, porque a gente não tem dinheiro. Eles acham que nós somos animais porque nós não temos dinheiro. Sim, eu concordo, eu sou um animal, mas eu sou o cachorro do meu guru, do guru dos Vaishnavas. Eles, o que eles podem fazer? Eles não têm dinheiro. Eles não prestam atenção. Eles só vêm atacar. Eles vêm em grupos para nos atacar. Mas quando finalmente o sannyasi sênior, ele não estava nessa ocasião. Ele perguntou: quem publicou este livro? Por quê? O que aconteceu? Por que você ficou assim agitado? Quem publicou esse livro? Eles perguntaram na época. Esse book aqui. Nenhuma amizade, só soluções. Eles sabem tudo. Deixa eu ver este livro. Mas esse livro já traz no título a solução. O que ele pode ter escrito, o que não pode ter escrito. Ninguém precisa fazer um processo. É um livro de paz. E as pessoas querem processar. Essa é a condição deles. Mesmo no nosso país está tudo contaminado. Mesmo que você suborne um advogado,
Hoje em dia, se você subornar um advogado, se você subornar um juiz, eles vão dar o veredito que você escolhe. Uma vez uma personalidade muito importante desse estado escreveu um livro importante chamado A Cultura dos Indianos e a Filosofia. Eu não me lembro exatamente o nome do título deste livro, mas era um livro grosso. Esse livro falava de um presidente da Índia, e eu não vou pronunciar seu nome, ele era um Mayavadi. Ele copiou aquele mesmo livro e publicou aquele livro naquele nome dele. E foi extremamente honrado. Essa é a condição do momento atual. Ele só fez um plágio daquele livro. E o mundo inteiro deu honras a ele. Mas eu posso tirar meu chinelo e jogar na cara dele, mesmo sendo ele quem for. Eu não quero pronunciar seu nome. Eu não vou contaminar meu rosto com o nome dessa pessoa que copiou um livro e foi honrado em todo o mundo. Mas na verdade o que ele era? Se ele copiou um livro, um trapaceiro. E agora Maharaj está falando de um médico que era muito famoso, talvez o médico mais famoso da Ásia. Todos eles dão honras para ele até hoje, mas ninguém sabe. O caso de Subhas Chandra, Maharaj está dizendo que se aquela notícia fosse à tona, todos saberiam que os ministros, o primeiro-ministro da Índia era um trapaceiro. E deram para ele a posição de governador da Bengala. Eu não vou falar do nome dele, mas todos honravam. Ele era um grande médico. Uma pessoa muito importante. Não um grande médico, uma pessoa muito importante. Mas em todo o mundo espiritual as pessoas agem dessa maneira. Aquele que parece importante é aplaudido. Mas onde existe a verdade absoluta, eles querem deixar de lado. E querem apresentar o supérfluo para o público, não a verdade. Mas eles não sabem, eles ignoram que depois de abandonar o corpo, por esse erro, eles vão ter que ir para o inferno. Eles ignoram isso. Depois de abandonar o corpo, eles vão ter que ir para o inferno por tempo indeterminado. Eu sei que eles poderiam me matar. Eles poderiam até me dar um tiro. E eu vou dizer a verdade. Eu sei que a qualquer momento eles podem mandar me matar. Porque eu posso expor tudo, a verdade absoluta. Eu estou pronto para isso. Então, quando uma vez um panda, do Radhakunda, um sevaka de alguma deidade do Radhakunda, ele disse: Prabhupada, Raghunath Das Gosai era de uma família muito baixa, e é por isso que ele pegava a poeira dos pés de lótus dos meus antepassados. Lá naquela época, ele disse, ele tocava os pés dos meus antepassados. Depois de ouvir isso, Prabhupada começou a parar de comer para abandonar o corpo. Ele falou: não vou manter meu corpo depois de ouvir algo tão sujo. Eu não quero manter meu corpo depois de ter ouvido algo tão absurdo. Por ter me encontrado com esse tipo de conclusão, eu quero abandonar o corpo. E Prabhupada Bhaktisiddhanta parou de tomar prachada e água. Tudo. E depois de 3, 4 dias ele ficou sem comer nada, ele só cantava os santos nomes. Depois disso, todos os devotos ali ficaram muito excitados. Eles pegaram esse panda e levaram ele diante para o padre e falou: peça perdão. E ele foi pedir perdão. E Prabhupada deu um Harikatha breve ali naquele momento. Mas como você ousa pronunciar isso? Ele é um companheiro eterno de Srimati Radhika. E você vai falar dessa maneira, que ele era de uma casta baixa?
Depois disso, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que o dever do Acharya é preservar a honra, a dignidade do Siddhanta, Vichara e da Gaudiya Mata, porque a Gaudiya Mata é a única instituição. Eu não estou falando daqueles que estão na Gaudiya Mata para desfrutar da matéria. Os patifes que estão na Gaudiya Mata, eu não estou falando deles, eles são demônios. Eles vão desfrutar da reputação da Gaudiya Mata, de Prabhupada, de todos. Eles vão coletar dinheiro. Se você protesta contra mim, eu vou dizer que você... Ok, eu vou dizer ok se você protestar. Eu quero primeiro ouvir o que eles estão falando. Eu quero ouvir o que eles estão dizendo. Eles estão pregando ou coletando dinheiro? Por que eles estão falando daquela maneira? Para coletar mais dinheiro? Eles querem estabelecer a dignidade e a honra de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ou dizer coisas doces para coletar dinheiro? Qual é o objetivo deles? Pregação significa você vai ter que estabelecer o seu Guru Varga. Pregação não significa que você estabelece a si mesmo e joga fora todo o seu Guru Varga. A pregação não quer dizer se estabelecer e jogar para trás o Guru Varga. Isso não é pregação. Isso não é pregação, isso é o caráter de um demônio como Agashur, Bakashur. E eu posso mostrar a falsa etiqueta deles. Receber guirlandas de uma mataji é proibido. Os acharyas estão fazendo isso hoje em dia. As matajis não podem tocar os sannyasis. As matajis elas não é permitido. Hoje em dia elas estão fazendo tudo, eles estão fazendo tudo, as matajis estão servindo. Está escrito no Chaitanya Bhagavata que não pode isso. Eu aceitaria ser destruído. Os acharyas hoje estão sendo massageados por discípulos. Eu sei. Essa é a condição atual. As matajis não devem tocar e cozinhar certas coisas. Claro, existe uma diferença se uma mulher alcança a transcendência e a perfeição. Aí elas podem fazer tudo. Mas um sannyasi tem que se precaver. Ele tem que manter uma pureza e um comportamento acima de qualquer suspeita para poder se tornar como fogo. E se você ouvir uma palavra de um sannyasi assim, que segue todo o processo de maneira perfeita, o mundo inteiro poderia se transformar. Bhaktivinoda Thakur nos avisou 150 anos atrás desse perigo. Bhaktivinoda Thakur quis nos dar esse aviso. Aqueles que se sentem participantes do caminho do bhajana, eles devem ser muito conscientes, muito alertas. Eles devem ficar de olho com a situação que está para se desenvolver no futuro próximo. No Bhagavatam, 5.500 anos atrás, o Bhagavatam já estava sendo discutido e o Bhavishya Purana também já havia sido publicado. Se você descobrir que algum acharya está pronunciando um siddhanta errado e ele tem uma etiqueta errada, saiba que ele não é um acharya. Ele está recebendo a misericórdia, sim, de Maya Devi. Ele não é um verdadeiro acharya. Três vezes eu estou pronunciando, ele não é um acharya, ele não é um acharya. Ele não é um acharya. Na sua opinião, Goraksharadas Babaji Maharaj era iletrado, não falava inglês, não falava francês, não falava hindi, não falava nada. Mas ele queria estabelecer a verdade absoluta. Não por pronunciar uma filosofia
Ele estabelece isso de uma maneira muito esperta. Uma vez, ele veio com um cavanhaque todo cortado e desenhado na barba, e vestido como uma pessoa muito elegante. E Bhaktivinoda Thakur disse: Babaji Maharaj, o que aconteceu? Ele riu. Gorakshara Das Babaji Maharaj não respondeu, só riu. O que eu estou vendo? Porque você está vestido assim, com esse cavanhaque? Falou: agora ninguém vai me confundir. Ninguém vai dizer que eu sou um trapaceiro. Agora eu vou desfrutar da minha vida, ele disse. Se você for interpretar o papel de um homem casado como sendo um acharya, sendo um sannyasi, isso não é bom. Eu fui forçado a dizer para um acharya: o seu nome vai estar na lista dos antagonistas do processo espiritual. O seu nome vai estar na lista negra. Eu disse para ele, mas ele não se importou. Ele agia como um homem casado. Eu disse: Maharaj, na história da Gaudiya Mata, todos lerão seu nome na lista negra, eu disse para ele. Porque você está agindo, quebrando todas as regras. Você, na verdade, é contra a Gaudiya Mata. Você é contra Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Caso contrário, a sua etiqueta, o seu siddhanta, tudo poderia provar. Se você realmente estivesse alinhado, nós poderíamos descobrir se você está alinhado ou não. Prabhupada Bhaktisiddhanta é o único acharya. Prabhupada é o único acharya. Eu não estou falando algo exagerado. Ele é o único acharya. Ele era o único que queria representar a verdade absoluta de maneira assim, tão exclusiva e perfeita. Nem Ramanuja Acharya fez o que ele fez. Ele era muito exaltado, Ramanuja. Ele se ocupava de grandes discussões filosóficas, mas ele não fez o que Prabhupada Bhaktisiddhanta fez. A cada passo, Prabhupada Bhaktisiddhanta provou a verdade absoluta. E provou e explicou o que não era Bhakti. Porque Ramanujacharya não pronunciou o que Radharani teria pronunciado, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta sim. Se Radharani viesse diante de mim, ela pronunciaria esse Siddhanta. Ramanuja disse coisas verdadeiras, mas ele não vem diretamente de Radharani. Nem Madhvacharya. Ele é um avatar de Vayu, do semideus do fogo, Madhvacharya. Maharaj está comparando Bhaktisiddhanta a esses dois grandes acharyas, Ramanuja Acharya e Madhvacharya. Então, nessa assembleia aberta, que foi estabelecida, e Prabhupada foi lá, e eles disseram que os Vaishnavas não poderiam ser comparados aos Brahmanas, que era proibido compará-los. Os Vaishnavas aos Brahmanas. Então, Prabhupada, antes de abandonar o corpo, então Bhaktivinoda Thakur disse: Prabhu, dois sevas importantes você pode fazer. Estabelecer a dignidade do Varnashram Dharma. Você é a única pessoa que pode fazer isso. Você tem que estabelecer a dignidade do Varnashram Dharma. E você depois vai ter que glorificar, como segundo ponto, glorificar o Dhamma sagrado. Nós falamos do desenvolvimento do Dhamma, não falamos do desenvolvimento material. Não é o desenvolvimento material, fazer um templo aqui, fazer isso para as pessoas virem até o Dhamma. Ele queria fazer as pessoas ter a chance de ouvir a verdade absoluta. Esse é o verdadeiro desenvolvimento. Então, o primeiro ponto era o Varnashram Dharma, restabelecer o Varnashram Dharma. A dignidade do Varnashram Dharma. E depois, o desenvolvimento do Dhamma. E terceiro, foi a organização do Parikrama de Gauradhamma.
o parikrama da terra sagrada de Chaitanya Mahaprabhu. Ele foi muito misericordioso, pois muitas pessoas que já tinham tomado Diksha, ou pessoas que já tomaram Dikshas há 40, 50 anos, eles ainda estão na escuridão, como se a Diksha não tivesse acontecido. Bhaktivinoda Thakur arranjou o benefício de todas as almas para que eles viessem fazer parikrama do Gauradama, de Navadvipadama, de maneira gratuita. Ele organizou isso para todas as pessoas, até para as pessoas mais pobres. Ou assim eles não teriam ter a oportunidade de fazer o parikrama de Navadvipa. Eles poderiam tomar prashada gratuitamente. Eles tinham a chance de estar com grandes sadhus, ouvir o Harikatha e o Kirtana. De maneira condicionada, é mais importante prestar atenção no Harikatha e no Kirtana, se você estiver condicionado. Até mais do que cantar os santos nomes. Porque ao cantar os santos nomes você pode cometer erros, fazer nama parada. E o que você está comendo está contaminado, não é verdadeira prashada. É por isso que o Harikatha e o Kirtana puros são o mais importante. É por isso que você não limpa a sua mente, porque você come coisas contaminadas. A prashada que você come não está totalmente pura. Então, esse ponto é fundamental. O verdadeiro Harikatha e o Kirtana é a verdadeira prashada. E não pode ser comparado com o que você está comendo, mesmo que você coma a prashada oferecida no templo. Se você continuar fazendo bhajana por tempo indeterminado, eu não vou quebrar seu coração, eu estou só lhe avisando que essas coisas são assim. Mesmo que você faça o bhajana por tempo infinito, eu sei que você deixou tudo para trás, que você não tem interesse por outras coisas, mas se você não sabe exatamente o que é o Hari Bhajana, você tem que se preparar mentalmente para descobrir o que é o verdadeiro Harikatha. Você tem que ser capaz de atravessar qualquer obstáculo para chegar a esta conclusão. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta naquela assembleia estabelece a dignidade dos Vaishnavas, provando que eles são mais do que os próprios Brahmanas. E o que houve depois? Então, milhares de pessoas começaram a gritar, Jai Ho, Jai Ho. Eles começaram a correr na direção de Prabhupada. Que personalidade maravilhosa. Parece que Gauranga voltou, disseram. Com certeza, ele era um associado eterno de Gauranga, aquele que tinha a tez dourada de Gaurahari. Então, esse outro Brahmana, Vishvarananda Goswami, mandou vir um grande balde. E nesse balde, eles jogaram água, encheram esse balde de água e colocaram os pés de lótus para Prabhupada lá. Prabhupada não queria, mas eles forçaram Prabhupada e Prabhupada colocou os pés nesse grande balde e as pessoas começaram a tomar uma gota de água. Centenas de milhares de pessoas em algum tempo, uma hora, eles acabaram toda aquela água. E esse é Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele aceitou isso para o benefício do público, das pessoas que estavam ali. E depois, um líder social começou a anunciar: se o nosso Prabhupada estiver pronto para aceitar essas milhares de pessoas que gostariam de tomar abrigo em seus pés de lótus. Milhares de pessoas vieram para essa assembleia. Eles queriam se tornar discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas eles queriam que ele perdoasse eles, que eles deixassem alguma concessão, que eles tomassem um pouco de chá,
Não vinho, só um pouco de chá, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mascar folhas de betel. O Prabhupada disse, eu não quero aceitar todos os milhares de vocês, não, eu não quero aceitar nenhuma única pessoa. E hoje em dia os acharyas dizem, venha um milhar de pessoas. Matajis podem colocar guirlanda, façam o que vocês quiserem. Prabhupada Bhaktisiddhanta, porém, não fazia isso, nem meu guru fazia isso. Eles deixam as Matajis fazer abhisheka das deidades, mas aonde você viu isso? Elas fazem todas numa fila para fazer abhisheka da deidade do Senhor Supremo. E essa é a destruição da etiqueta. E o que falar da pregação? O que falar da pregação, seus tolos? Eles estão destruindo, estão desfazendo o que Prabhupada fez, não perpetuando. Não estou falando que eles estejam fazendo, não, eles estão desfazendo toda a etiqueta Siddhanta Vishar de Prabhupada Bhaktisiddhanta, da sociedade Gaudiya Vaishnava. Eles decidiram destruir tudo isso. Isso não é pregação. Essa pregação que eles fazem deveria ser parada. Esse tipo de pregação deveria ser parada, impedida. Eles deveriam sentar e ouvir Harikatha. Eles não deveriam estar pregando, eles deveriam se sentar parados num lugar só, até se estabelecerem em Advaigyan Tattva. Eles não estão estabelecidos em Advaigyan Tattva. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eles não estão estabelecidos em Advaigyan Tattva. Advaigyan Tattva significa que nos mundos infinitos existe um único Tattva. Esse único Tattva é Advaigyan Tattva, é Krishna. Mas você tem uma concepção dual. Na verdade, você não se livrou da concepção dual. Porque você vê corpos femininos e fala, olha que mulher bonita. Olha quanto dinheiro eu posso receber se eu for lá. Isso que você pensa. Então é melhor você não ir. Se você não for em lugar nenhum, a pregação será feita por Nityananda automaticamente. E eu disse isso no templo de Jagannatha. Eu disse, eu não vou para os planetas, para os países estrangeiros. A pregação será feita pela misericórdia de Nityananda. A mesma coisa aconteceu comigo na Chaitanya Mata. Em todos os lugares. Quando eu falo, eles arranjam alguma confusão para que eu não possa voltar, para que eu vá embora. Em todos os lugares que eu fui pregar. Quando eu falo a verdade absoluta, eles permitem, e aí depois eles querem fazer alguma coisa para me mandar embora. Essa foi a situação que eu encontrei nos templos. Então, o que falar sobre milhares de discípulos? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu não estou querendo aceitar nenhum único discípulo. Eu não posso aceitar ninguém. Eu não vim aqui para aceitar, para ser popular e receber milhares de discípulos. Não é essa a minha missão. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. E Bhaktivinoda Thakur também. Ele disse, o que fazer? Quem vai se responsabilizar? Todos estão ocupados com os seus próprios interesses. O interesse da sociedade, eu já disse isso num artigo, o interesse da sociedade e o interesse da Sampradaya não é o mesmo. Eu estou forçado a expressar esta preocupação que eu tenho. Eu gostaria, inclusive, de morrer. Eu não precisaria viver. Se o Senhor me tirasse desse mundo, eu me sentiria muito bem. Porque eu não quero ver essa situação suja ao redor do mundo. Eu gostaria de me salvar dessa situação. Eu não tenho tempo. Eu deixei 4 livros para a tradução. Você ouviu? Um sobre o Vedanta, um sobre Gomata, um sobre Bhaktivinoda Thakur e um sobre Radhamananda. Eu não tenho tempo.
Por isso que eu dei esses 4 livros para que alguém pudesse traduzi-los. Externamente você pensaria que ele é meu irmão espiritual. Depois que eu dei para ele um dinheiro para ele fazer isso, muito dinheiro, eu acreditava porque ele estava comigo, ele sabia do Siddhanta. Eu descobri que eles só fizeram uma tradução no Google. E agora eu tenho que retraduzir tudo de novo. Eu estou traduzindo tudo de novo. Aquele devoto disse, Maharaj, é melhor você fazer. Eu não tenho tempo. Então, eu dei a responsabilidade por um discípulo de Vamana Goswami Maharaj. Então, quando a versão definitiva veio, eu fui ler e os céus quebraram na minha cabeça. Nem ele soube fazer. Ele não entende o que eu estou querendo dizer. Ele não entende nem a língua na qual eu escrevi. Tudo errado. De cima a baixo, tudo errado. Todas as palavras, as sequências, a sintaxe, os tópicos, tudo foi alterado. Talvez eles saibam inglês. Eu concordo que eles saibam inglês. Mas conhecer inglês não é a mesma coisa que ter conhecimento eterno. Minha cabeça se quebrou. E eu paguei. Eu nem tenho dinheiro, eu coletei para dar para ele. E eu sobrevivo mesmo assim, eu não peço dinheiro para ninguém. E mesmo assim eles me trapacearam, pegaram dinheiro e fizeram uma tradução imperfeita. Mas quando esses 4 livros forem publicados, as pessoas vão saber que eu trouxe essas informações para o benefício delas. Shambhava deu 4 livros para você traduzir? Sim. Agora veja o resultado que eu recebi. Vou ter que traduzir tudo de novo. Bhaktivinoda Thakur estava preocupado 150 anos atrás. Que situação vai se manifestar no futuro? E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, Bhaktivinoda Dhara, o fluxo do conhecimento eterno nunca pode ser freado. Porém, e com o verso com o qual nós começamos, qual é? O único dever de um acharya é dar toda a proteção ao Gauravani, a proteger o Sampradayik Vani Vaibhav, detectar os falsos pregadores, os demônios vestidos de sannyasi. É preciso distinguir entre uma coisa e outra. Não sou eu que estou dizendo isso, eu não tenho o direito de falar isso. Prabhupada deixou isso escrito. Que entender a diferença entre um devoto genuíno e quem é um demônio, você tem que ler os que ele escreveu e checar o que eles publicam hoje em dia, o caráter dele, e você vai descobrir que eles estão contra o Guru Varga, não a favor. Prabhupada Bhaktisiddhanta determinou isso, não sou eu. No Karikata de Bengali eu também vou explicar isso hoje. Se você descobrir que disfarçado de um grande acharya, de um grande sannyasi, se você descobrir que o acharya e a etiqueta deles está contra o Guru Varga, então tenha certeza, eles são demônios. Você terá que cortar sua conexão com eles. Se você não fizer, você vai perder tudo, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Bhaktivinoda Thakur disse a mesma coisa. Bhaktivinoda Thakur escreveu. O que ele escreveu? Aprenda Bengali para você desfrutar dessas citações. Meus queridos, meus próximos, se estiverem contra Gauranga e contra o Guru Varga, mesmo que seja meu pai, eu poderia rejeitá-lo. Vá, pode ir. Mesmo que seja meu pai. Eu não posso aceitá-los.
Se você estiver contra Gauranga, contra o nosso Guru Varga, eu não vou pronunciar uma filosofia falsa. Eu vou dar evidências do Bhagavatam. Devi quis cortar a relação com seu pai. Ela disse, enquanto este meu corpo estiver conectado a esse corpo, meu marido poderia me chamar de Dakshayani, da filha de Daksha. Como Daksha cometeu ofensas contra o Sr. Shiva, estou pronta a destruir meu próprio corpo. Aqueles que são aversos a Gauranga, ao Siddhanta verdadeiro. O que isso significa? Gauranga e Gauranga Parshad são não diferentes. Prabhupada e as personalidades eternas da Gaudiya Mata. Prabhupada pronunciou isso, ele explicou isso. Aqueles que são companheiros eternos. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: então ele escolhia os devotos e apontava para aqueles que eram falsos devotos. Mas se alguém apontar para os verdadeiros devotos e chamá-los de falsos devotos, nós não podemos permitir. Nós temos que responder. Nós temos que responder, é nosso dever responder. Nós não podemos permitir que as pessoas ajam dessa maneira. Isso não é bom. Então Bhaktivinoda Thakur disse a resposta científica. Como você pode realizar? Todos estão vestidos de sannyasi, com a danda. Como é que você vai saber quem é falso e quem é genuíno? Prabhupada Bhaktisiddhanta dá uma resposta científica. Você pode verificar o caráter e o comportamento, o Siddhanta Vichar. Tudo você deve analisar com muito cuidado. Tente entender a diferença entre um genuíno acharya e um falso acharya. Secretamente, eles estão envenenando, estão fazendo um veneno de ação lenta para toda a sociedade, para que as pessoas percam Krishna Bhakti. Em nome de Gauranga, eles podem aprender qualquer outra coisa. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dar esta resposta científica. Se você pode descobrir que tudo que eles escreveram, analise o que eles escreveram e veja, você pode ver que eles estão contra essas instruções. Eles desdizem essas instruções, eles inventam novas estratégias. Eles fazem novas estratégias de pregação. Isso significa que eles estão desviados. Se eu mantiver a mesma estratégia de pregação de Srila Bhaktisiddhanta, aí sim eu vou pregar. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso claramente. Nós não devemos seguir outras estratégias diferentes. Quem vai ler? Quem lê esses textos? Aqueles que fazem um novo caminho, aqueles que se colocam entre nós e o Guru Varga, eles vão cair. Eles estão indo para o inferno para sempre com todos os seus seguidores. O Acharya e seus seguidores, todos eles irão para o inferno por tempo indeterminado. Eles podem ir para o inferno, sim. Bhaktivinoda Thakur disse. Então, a modificação do processo da pregação não deve mudar. Ou seja, a representação, a maneira como é apresentado pode mudar, mas não o Siddhanta, o Vichar, o Guru Varga. Se você modifica quem é o Guru Varga, você está desviando. Se qualquer mínima desvio nesse ponto, o Guru vai fazer você cair, se você fizer isso.
Então, se você se desvia do Guru e do Guru Varga, você cai. Isso é muito difícil para todos vocês aceitar. É por isso que eu não convido todo mundo no meu Harikatha. Você vê, os sannyasis vêm aqui, uma vez um sannyasi entrou aqui. Ele pediu, posso assistir? Eu falei não para ele. Você vai quebrar o que eu estou dizendo, você não vai seguir o que eu estou falando. Então não adianta você vir. Você pode ouvir pela internet, eu disse para ele. Somente pessoas limitadas podem vir aqui, aqueles que podem digerir. Porque na internet você pode ouvir ou rejeitar, trocar de canal. Eu não ligo se você vem ou se você vai. Se quiser rejeitar a verdade absoluta, o que você vai estar fazendo? Eu não vou perder nada, nem ninguém, porque eu não tenho expectativa. Eu não espero nenhuma guirlanda de flores de vocês. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que estão desviados, na verdade são demônios. Demônios ou devotos, qual é a diferença? Aqueles que estão desviados do Guru Varga são grandes demônios. Então, eu vou explicar isso no Harikatha em Bengali. Hoje eu não tenho como explicar mais. Então, Bhaktivinoda Dara, o dever principal do Acharya é limpar o Namahata, defender a exposição da verdade absoluta. Tente entender, nós temos uma responsabilidade para limpar o Namahata. Em nome do Namahata, você vai querer convidar lixo e excrementos e vai chamar isso de Namahata. Esse não é o mercado dos santos nomes. Namahata é o mercado dos santos nomes. O verdadeiro Namahata é onde o Shuddha Guru e os Vaishnavas vão glorificar a verdade absoluta. Namahata foi estabelecido por Nityananda. E aqueles que são os seguidores de Nityananda, que podem se sentar aos pés de Lótus de Nityananda Prabhu, eles vão tomar precauções para que coisas sujas, pessoas contaminadas não entrem no Namahata. Isso também é Namahata. Você acha que o Namahata é outra coisa? Não. O Namahata é onde o Shuddha Harikatha está acontecendo, onde o Harikatha mais puro está acontecendo, onde a sujeira não pode entrar. Eu preciso limpar esse Harikatha todos os dias através do Harikatha. Limpar este Namahata, esse mercado. Eu vou expulsar a sujeira com a minha escova, com a minha vassoura. Saia, saia. Mas as pessoas querem convidar. Venham, 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 me subscreva. Entre no meu canal. Eu tenho 10 mil discípulos como os Mayavadis. Mostre-me um discípulo. Ou prove que você é um discípulo. Como é que você pode provar isso? Você não tem direito de fazer discípulos se você não for um discípulo verdadeiro. Eu gostaria de falar muitas coisas, mas o tempo não vai permitir. Eu sei que o coração de vocês não digere tantas coisas pesadas. Isso é um assunto muito pesado. Então eu vou parar por aqui. Prabhupada give me fearless. Prabhupada speaking, you go on speaking, be fearless. Ele dizia, não tenha Somebody medo. told me after first writing some Alguém me disse depois de escrever esse livro de protesto, em muito pouco tempo eles podem me matar. Eu nunca me aproximei de um astrólogo depois de escrever este livro. Antes, meu pai sim me forçou. Em Varanasi, uma vez eu fui com o meu irmão espiritual. Ele me levou lá porque havia uma cerimônia de Shraddha. E lá ele foi. And there is a big Chaturvedi, big important. I have no Então horoscope, Maharaj nothing está with me. falando que este Only my godfather, you see astrólogo him era um as is Chaturvedi, speak, ele somebody conhecia can os kill 4 him. Vedas. He told. But nobody can kill him. He told, forecast. Mas ele Nobody disse que can kill ninguém him. They pode can try, matá-lo. cannot kill. Eles podem tentar te matar, You mas can ninguém go vai te matar. Pode falar, ele Vanchakal disse para Padrosa mim. ke paas Sindhu Bhoj, Patitanang Pavane Bhavishnav, Yo Namo.